Tempo agora para falar de monarquia, um dos temas mais falados nesta semana na blogosfera, cá em Portugal, tudo por causa de um manifesto que tem como título Instaurar a democracia, restaurar a monarquia, assinado por várias figuras, como Miguel Esteves Cardoso ou Gonçalo Ribeiro Teles. Serve como um apelo aos portugueses para a necessidade de pensar a chefia do Estado noutros moldes, defendendo a figura do rei em vez do Presidente da República. Para falarmos deste tema, convidei dois assumidíssimos monárquicos bloggers, o Nuno Miguel Guedes, do 31 da Armada, também João Gomes de Almeida, que escreve no Ouriço, entre muitos outros, tem uma participação muito ativa na blogosfera. Este manifesto gostaria que me explicassem, para quem não leu os vossos blogs, este manifesto Instaurar a democracia, restaurar a monarquia, que é assinado em primeiro lugar por Gonçalo Ribeiro Teles, mas tem aqui muita gente, nomeadamente Miguel Esteves Cardoso, que parece que voltou a ter algum interesse pela política. Mas este manifesto surge numa altura em que a própria instituição da Presidência da República tem sido bastante contestada, até por algumas posições do Presidente Cavaco Silva. Não foi por acaso que, ou foi um mero acaso ou não? Isso seria depender que isto seria um manifesto, antes de mais, anticavaquista, o que não é. Nós não temos culpa absolutamente nenhuma do que o Presidente Cavaco Silva, da sua atuação, seja mais ou menos infeliz. Tenho, obviamente, a minha opinião, acho que não está a ser a mais feliz, mas o que esse manifesto quer dizer é que isto pode acontecer se mantivermos o regime. É uma coisa que é recorrente e que as próprias características do regime republicano podem permitir e que tem reflexos na nossa vida cotidiana. E em relação ao manifesto, quais são as principais ideias que vocês apresentam? Bom, em primeiro lugar, queremos mais uma vez, eu digo mais uma vez porque muitos dos que estão aí, como o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, o Luís Coimbra, são velhos combatentes desde sempre que assumiram este discurso e, portanto, não é nada de novo, mas queremos mais uma vez reafirmar a ligação e a não incompatibilidade entre a instituição real, um regime monárquico, e a democracia. Não só afirmar essa compatibilidade, como também dizer que é o seu garante e é a maneira de melhor avelar e de melhor a zelar. Ter um chefe de Estado, uma chefia de Estado suprapartidária, que não está sujeita a qualquer tipo de pressões, quer seja do eleitorado que ela colocou, quer seja de outro tipo de pressões económicas, ou seja qual for. João, nós temos vindo a falar sobre isso. Aliás, ontem estivemos juntos num debate entre republicanos e monárquicos. Esta questão, de facto, vale a pena falar nesta altura da monarquia em Portugal, porque talvez seja um assunto mal resolvido. Sabemos como é que a monarquia terminou em Portugal. A República existe há 100 anos e ao fim de 100 anos, como monarca, que balanço faz da República? Assim, nós sabemos que a República efetivamente terminou há 100 anos e terminou após. Isto ficou bastante bem frisado neste manifesto, que terminou com um homicídio, em primeiro lugar, e depois com uma revolução que impôs pela lei das armas ao povo português o regime republicano. O povo português desde aí nunca foi chamado a dizer sobre sua justiça do que é que queria efetivamente, qual era a sua vontade para a chefia de Estado do nosso país. Nós com este manifesto tentamos, em primeiro lugar, alertar este facto para as gerações mais novas, as gerações a que eu pertenço e que estão habituadas a estudar na escola muita da propaganda republicana, que veio dizer, e falaste do debate que tivemos ontem, e a verdade é que nesse mesmo debate os argumentos parece que se repetem e a propaganda republicana continua a existir e continuam a colar os monárquicos a uma imagem folclórica que não faz sentido nenhum hoje em dia. Ou seja, nós, antes de mais, o que queremos afirmar aqui é que estamos expostos a debater e que temos uma alternativa que os republicanos não têm. Ou seja, todos os argumentos que nós ouvimos, não há nenhum argumento neste momento na praça pública e depois deste manifesto não houve nenhum argumento dos republicanos a favor da República. Existiram apenas argumentos antimonárquicos.
e esses argumentos antimonárquicos nunca apresentaram uma solução para o futuro. Nós sabemos que hoje em dia estamos mal, que o nosso país está mal e que vive em república há 100 anos e que esta república... Porque é que a monarquia é uma solução? Há aquele argumento de que nestes períodos de crise então nota-se que os países que têm monarquias constitucionais estão a conseguir reagir melhor e talvez pela continuidade que existe em termos de desfias de Estado. Mas a Espanha, por exemplo, não deixa de ter dificuldades em enfrentar a crise por ser uma monarquia. É uma questão de estabilidade e, antes de mais, é uma questão de termos uma pessoa verdadeiramente independente nas esferas de Estado do nosso país. Nós sabemos, todos os dias somos confrontados nos jornais e nos telejornais todos os dias com imensas notícias sobre a degradação do nosso sistema judicial, a degradação da nossa vida política, que tiveram a oportunidade de falar há pouco. E reparamos que a chefia de Estado está ausente. O Presidente da República, e não é por ser, como frisou o Nuno, este Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, mas a instituição Presidência da República não toma parte. Parece não ouvir os portugueses, não consegue moderar, não consegue intervir perante a justiça, perante a política. E o que nós queremos, e aqui é um desafio que eu lanço para o debate e que nós tentamos também fazer neste manifesto, e fazendo aqui uma pequena analogia com o futebol, que talvez seja mais fácil para perceberem em casa. Se imaginam um jogo de futebol em que o árbitro fosse nomeado pela equipa que tem mais sócios. É isto que acontece. Nós temos um Presidente da República que, isto é indiscutível na nossa história, o Presidente da República faz uma carreira na juventude partidária, o Presidente da República tem profissões antes, o Presidente da República é candidato, durante o seu percurso político é financiado, muitas vezes por entidades privadas, fica a dever favores, tem amigos e quando chega às chefia de Estado, depois de todos os esqueletos no armário, não consegue ter a independência que este cargo exige. Para além das questões da representatividade do povo português, é o que nós chamamos uma eleição feita pela história, um sentido de continuidade que dá estabilidade e que une o povo português em torno de uma figura que é o rei. E é isto que nós estamos a ver, e falaste e bem dos outros países, é isto que nós vemos e vemos em Espanha. Vemos a questão espanhola, que é uma questão interessantíssima, porque temos um país completamente fracionado por várias nacionalidades e que é unido em função da coroa. E que é respeitado em função da coroa. E o exemplo espanhol é repetido, ainda com mais força, por exemplo, na Bélgica, que teve um ano sem governo, mas onde o povo se manteve unido na figura da coroa. E ninguém duvida que se não existisse a coroa belga, não existia hoje em dia o Estado belga. Tinha havido uma desagregação. Podemos falar de Inglaterra. Nós temos o caso, por exemplo, da Austrália, do Canadá, que preferiram continuar sobre a coroa, mesmo que fosse uma coroa de fora, a coroa inglesa. Neste caso, há um sentido de continuidade e há um sentido de estabilidade. Mas é o que nós precisamos e não temos com esse sistema, onde temos de 10 em 10 anos novos presidentes da República, temos o rotativismo que já existe na governação entre PS e PSD, repete-se mais uma vez na chefia de Estado. E a chefia de Estado é apenas mais um braço, mais uma continuação da degradação do nosso sistema político, da partidarização do nosso sistema político. Isto é gravíssimo. Ter um chefe de Estado rei é ter um chefe de Estado independente, é ter um árbitro completamente autónomo do mundo financeiro e de todos os lobbies que a nossa sociedade tem. Apesar de muitas vezes, e aliás nas monarquias constitucionais, o chefe de Estado acaba por não ter, ou seja, não tem a influência, pode ter a influência em termos de posição em relação aos assuntos, mas não é ele que decide, não é ele que decide quase nada. Não, isso há um órgão, há um sistema parlamentar. Porque é que haveríamos de mudar Cavaco Silva, trocar Cavaco Silva pelo Dom Duarte Pio, por exemplo? Bom, isso depende de... Estamos a falar aqui também dentro do regime monárquico, como se sabe, há vários tipos de regime de constituições e que dão mais ou menos poder ao rei. Ao mesmo tempo que o escrutinam sempre. E outro aspecto que eu gostaria de salientar é que normalmente uma casa real, um chefe de Estado real, está bastante mais escrutinado pela opinião pública e pelo próprio Parlamento do que um Presidente da República, por definição. Porquê? Porque normalmente o Presidente da República, num sistema como o nosso, semipresidencialista e ainda mais presidencialista, age politicamente. É um emprego que, digamos que é um topo de carreira. Na instituição real, um rei age pelo exemplo. E, portanto, se esse exemplo é quebrado, então temos um sarilho instaurado, não é? Portanto, há ali um dever ético que é bastante mais manifesto. É evidente que o rei serve, naturalmente, primeiro,
para defender esse valor que eu acho que é uma mais-valia para qualquer democracia, que é um sistema de perenidade contra efemeridade, e não é por acaso que tu referiste 10 anos, de 10 em 10 anos, aliás, de 10 em 10 anos, o que significa que são os 2 mandatos permitidos pela Constituição. Normalmente tem sido e sempre todos os reeleitos, presidentes em democracia foram reeleitos. E isso já devia ser um sinal, penso eu, para os meus queridos amigos republicanos, para perceberem das vontades, de que de facto quais são as vontades dos portugueses nas vias de Estado. Já agora, em que é que este manifesto pode refletir, no fundo? O que é que pode acontecer a partir de agora? Isto é para suscitar o debate? Qual é o vosso objetivo, no fundo, com este manifesto? Em primeiro lugar, é para voltar a colocar na agenda cotidiana, aliás, a prova disto é que aqui estamos, um debate que nunca, mas nunca esteve morto. A questão do regime, e tu estiveste no debate a que eu assisti também, a questão do regime, ao contrário do que se possa pensar, é uma questão viva e mais ainda que suscita reações apaixonadas, de parte a parte. E, portanto, esta questão está viva e não é tão dispiciendo ou sequer excêntrico voltar a colocá-la em cima da mesa, muito mais agora, em que as pessoas estão desalentadas, estão resignadas, outras indignadas, mas sem saberem bem porquê. E então nós achamos que, entre lojas secretas e fugas discretas, preferimos ações concretas. E daí surgiu a ideia de apelar, e que outras seguirão, outras ações seguirão na sequência desse manifesto, de apelar a que as pessoas reflitam e percebam que há uma alternativa e que essa alternativa é possível, não é utópica. E como aqui, acho que aqui é bastante importante frisar, eu tenho visto nos últimos tempos, e desde que saiu este manifesto, principalmente, repetem-se os velhos argumentos republicanos, ou que no fundo eu acho que não são argumentos republicanos, são argumentos tontos, como vi há pouco tempo, em que diziam, por exemplo, que não existem monárquicos na sociedade portuguesa. Isto foi uma ideia que nós tentamos combater aqui, em que diziam, porque e uma conhecida figura do humor português há pouco tempo dizia: mas só há 15 mil eleitores do Partido Popular Monárquico, portanto só há 15 mil monárquicos em Portugal. Bem, isto para mim primeiro é tonto. O PPM, com todo o respeito histórico e atual que tem que respeitar e que reconheço, o PPM nunca ambicionou representar todos os portugueses. O PPM é um partido que vai a eleições com um programa vasto em várias áreas e que concorre com outros partidos. Nós no governo atualmente temos um dos partidos que está no governo, no CDS, dos 3 ministros, 2 são monárquicos assumidos. A começar pelo próprio Paulo Portas, que nunca o negou e que já o afirmou publicamente várias vezes. E se fizermos o outro qual é? Agora? O Luís Mota Soares. Okay. E se fizermos este paralelo, se calhar algumas pessoas também pensam que, por exemplo, os únicos defensores dos animais que existem são os votantes do Partido pelos Animais, os únicos ativistas anti-aborto são os militantes e os votantes do Partido Pró-Vida, e os únicos patetas que existem em Portugal são os que votam no Zé Manuel Coelho. Mas pelo visto há mais patetas a preferir esse tipo de declarações. Para além de outras que temos ouvido, que nós estamos todos a ambicionar chegar à nobreza, acho que nenhum temos essa pretensão. Eu por mim não, e acho que basta olharmos para o resto das monarquias europeias, que é aí que temos de fazer o paralelismo. Não temos que olhar para a recém-instituída República do Kuwait. Aliás, essa piada realizadora para mostrar aqui o iPad, porque falas da República do Kuwait, que não é, de facto, não é uma república, é uma monarquia. Foi agora proclamada. Mas foi proclamada houve um decreto do Presidente da República dia 1 de fevereiro, e assinado dia 12, em que decretou o ministro plenipotenciário da segunda classe, Jaime Vanzeler Leitão, como embaixador de Portugal não residente na República do Kuwait. Pois bem? Não é uma república. Não, é um erro que ficou plasmado. Ou seja, os paralelismos aqui têm que ser feitos com as monarquias constitucionais europeias, que são aquelas que nos estão mais próximas e que são a nossa realidade. E tem que se acabar, e basta olhar para as outras monarquias para perceber que o papel da nobreza não é nenhum, a não ser um papel representativo. Agora, se calhar, nesse tipo de regimes, dos regimes monárquicos constitucionais, é mais difícil ascender a títulos nobiliárquicos do que em Portugal, em que temos o comendador do bacalhau, onde temos o comendador, ou seja, é muito fácil ser comendador. No 5 de junho temos... João, nós estamos já a terminar, mas, por exemplo,
também temos o rei das farturas, o rei dos frangos. Exatamente. Não é? Portanto, Com todo o respeito que nos merecem, com todo o respeito que nos merecem. Exatamente. Nós estamos já a terminar a nossa conversa. Muito obrigado, foi uma conversa Prazer. agradável sobre a monarquia e também, aí para casa, informativa sobre este manifesto. Este manifesto é muito fácil de encontrar, tanto no Ouriço, no 31 Armada, mas em quase todos os blogs. Esta semana houve muitas linhas sobre isso. Bem, nós ficamos por aqui, foi assim mais um Combate de Blogs.